Olá, meus amores! Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa nona aula do nosso curso de língua portuguesa, começando do zero, especialmente hoje aqui tomando um café gostoso aqui na minha caneca. Começando a aula, sabe por que eu estou fazendo isso, tomando esse cafezinho? Para convidar você a tomar um café agora, tomar um chá, pega uma água, pega alguma coisa. Coloca isso aqui, o café foi sempre muito meu companheiro nos meus tempos, quando eu estava escrevendo a gramática, o livro. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia um xicrão assim de café, uma caneca de café, colocava assim ao lado, sentava para estudar. E eu estou dizendo isso a você porque você vai criar um condicionamento mental. Né? Você faz seu café, você faz seu chá, faz um suco, sei lá, pega um copo com a água, sempre aquele mesmo copo. Entende? Sempre aquele mesmo copo. Por quê? Porque quando você fizer isso, você vai estar dando um sinal claro para seu cérebro de que você vai começar a estudar. Então, bom café. Eu confesso que já estava terminando aqui a minha caneca de café antes da gravação, já estava degustando, então terminei agora. E agora o que é que nós vamos fazer? Com esse sabor maravilhoso de café na boca, que eu tanto amo, sejam bem-vindos à nossa nona aula do Começando do Zero. Receba onde você estiver agora meu cordial, fraterno, carinhosíssimo abraço e vamos ao conteúdo e vamos ao conhecimento, tá bom? Sinta-se aí abraçado, sinta-se aí beijado, saiba que nós estamos juntos aqui nesse projeto. Vejam só, em nossa última aula, nós ficamos conversando, aliás, estamos finalizando a parte de morfologia da gramática. Não é assim? Já estudamos aí o verbo, passamos pelo advérbio, chegamos agora às conjunções. Vimos que há uma divisão da conjunção. Conjunção, ela pode ser coordenativa, as conjunções podem ser coordenativas, podem ser subordinativas. Lembrem, não esqueçam que estas conjunções, elas vão aparecer novamente para a gente quando? Lá na parte de sintaxe, quando nós formos estudar o quê? Período composto. Então vejam, nós estudamos há poucos instantes, aliás, não há poucos instantes, não, na aula passada, as orações, eu só quero falar período. As conjunções coordenativas. Quais são elas? As coordenadas lá. Aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Se você conseguir colocar na cabeça esses 5 nomes, você acabou de decorar as 5 orações sindéticas do processo coordenado. Nós vamos ter orações sindéticas aditivas, sindéticas adversativas, alternativas, etc, etc. Lembrem que eu expliquei o que é que significa a palavra sindético, tá? Vem cá, rapidamente aqui. Quando nós passarmos para a sintaxe, vocês vão lidar com essa palavra daqui, é o sindetos, assim, tá? Com Y, tá? No latim. O que é que quer dizer isso, professor? Sindetos é a conjunção. É conjunção, tá? Então, por isso que lá na parte de período, você tem a oração coordenada sindética, né? Sindética, e aí vem o nome da conjunção, tá? Ou você vai ter o a mais o síndetos, que o y aqui ele equivale como se fosse um acento. Nesse caso aqui eu vou dobrar a minha consoante, então eu vou ter a oração coordenada assindética. O que é esse A aqui? Este A, prefixo grego, quer dizer sem, que quer dizer negação. Aí você começa a olhar começa a olhar para a gramática e vai dizer, caramba, as coisas começam a montar na minha cabeça. Eu estou em conjunção com o professor Rodrigo, estudando conjunção, mas eu começo a entender lá adiante sintaxe do período composto, que, diga-se passagem, foi um assunto tenebroso para muita gente. Então não precisa mais começar a se desesperar. Lá em sintaxe do período composto nós vamos entender tudo.
Mas você já vai estar ligado e ligada, dizendo, tio Rodrigo, estou entendendo. Vem lá de trás, exatamente. Certo? Então, essa foi a nossa 8ª aula. O que é que nós vamos ver hoje? Presta atenção aqui, ó. Classificação das conjunções subordinativas. Professor, subordinativas. Eu não vou. Deixa eu ver se elas estão. Eu vou colocar aqui, tá? Ó. É que eu queria, deixa eu ver só uma coisa aqui, ó. Não quero assim não. Eu vou escrever. Eu prefiro escrever. Aí veja. As conjunções subordinativas, eu sou assim mesmo, viu? E quem preparou esse material fui eu, mas eu gosto de escrever, eu gosto de fazer, eu gosto de explicar para você. Mas isso aqui não foi o senhor que escreveu, fui eu. Mas eu gosto agora, porque eu tenho uma ideia, vem uma coisa na minha cabeça. Todo doido tem suas manias, a minha mania é explicar para você, tá bom? Então olha para cá. As conjunções subordinativas, também chamadas de circunstanciais, nós vamos falar por quê, eu vou explicar direitinho, ligam orações que exercem uma função sintática em relação a outra oração denominada de principal ou subordinante. Não se preocupe com isso aqui, eu só vou explicar isto aqui lá em período, para não embolar a cabeça agora. O que é que eu quero? Eu quero que você saiba, veja só. Eu vou escrever agora, por isso que eu disse, eu vou escrever, vem cá. Eu vou escrever, vou mudar a cor aqui da minha caneta, veja. Quem são as conjunções, subordinativas? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu vou separar aqui, 10. Tá vendo? Eu dei um espaçozinho maior. Vamos ver. Quem são elas? Nós vamos ter as causais, as consecutivas, as condicionais, as comparativas, as conformativas, as concessivas, as temporais, nós temos as finais e nós temos uma última aqui. Aí veja que interessante. Olha só como é que eu faço para decorar isso aqui, Rodrigo. É só assim, ó. São 6 com a letra C. 6 com a letra C. Depois você tem o TFP. Dá para decorar? TFP. 6C, TFP. 6C, eu estou falando C, seriam 6, 6, né? 6 no plural, mas 6 com a letra C, então por isso que eu estou dizendo 6C, TFP. Decora, TFP. O que é TFP? Vem cá. Temporais, finais e proporcionais. Por que eu estou querendo que você decore essas 9? Por que eu estou querendo que você coloque 6C, TFP? Por quê, professor? Porque olha para cá. Porque essas 9, cadê aqui a corzinha vermelha? Pronto. Estas 9 que vocês estão vendo aqui, elas introduzem as chamadas orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais. Tá? Aí resta uma só. Quem é, professor? Por isso que eu separei aqui, ó. São as integrantes. Integrantes. Estas integrantes que estão aqui, lá em sintaxe, elas vão introduzir as orações subordinadas substantivas. Tá? As subordinadas substantivas. Então, quantas conjunções subordinativas temos? 10. Só que eu quero que você decore quantas? 9. 6C, TFP. 6 com a letra C e 3 com as letras T, F, P. Temporal, final, proporcional. E a última, que são as integrantes para o processo das substantivas. Deu para entender isso? Aí você pergunta, vou te avisar logo. Rodrigo, professor, você podia me perguntar assim, vou te avisar logo. Você só vai errar se quiser. Veja, nós temos 9. Eu quero que você literalmente decore 3. As outras nós vamos estudá-las. Existem 3 aqui das 9 que são perigosíssimas. Vem cá. São essas aqui, ó. Ó, eu quero que você decore estas.
estas e estas aqui. Certo? Entenderam? Tá? Você pode perguntar aqui na câmerazinha fechada aqui comigo, ó. Professor Rodrigo, e as outras não vão cair não, é? Eu disse isso? Eu não disse isso para você. Não é? Eu estou dizendo a você que essas três que eu coloquei aqui, são muito perigosas. E eu falo pela experiência, elas são muito cobradas nos concursos e nas provas. As outras também caem, mas as três, disparadamente, elas são as mais cobradas. Combinado assim? E as integrantes, professor? São duas, o que e o se. E praticamente não existem perguntas sobre elas. Combinado? Tudo bem? Tudo em paz? Então vamos revisar. Olha que interessante. Nós estamos em que assunto? Repita comigo. Conjunção. Nós estamos em conjunção. Mas nós estamos vendo o quê? Lampejos. Nós estamos vendo o quê, professor? Nós estamos vendo a luz. Vendo, não é nem a luz no fim do túnel. A gente já viu o túnel, está vendo a luz, o túnel está claro. O túnel está claro. Por quê, professor Rodrigo? Porque eu estou em conjunção, mas eu começo a entender sintaxe do período composto. Lá à frente. Porque essas bichinhas vão aparecer. Ah, professor, quer dizer que sintaxe do período composto é só isso? Claro que não. Claro que não. Mas se você conseguir entender isso aqui, você resolveu 70% dos seus problemas. Lá em período composto, tá bom? Vamos voltar para cá? Volta para cá. Então, olha só. Quem são essas meninas? Eu vou passar por elas rapidamente. Causais. Óbvio, né? Exprimem causa, motivo, razão de ser da ideia principal. Olha aí quem são. Tá? Olha aí quem são. Eu ainda vou fazer assim, ó. Você tem que ter muito cuidado. Com quem? Com essa figurinha daqui. Esse cara é muito cobrado, tá? Com essa figurinha daqui, ó. Visto que é muito cobrado, tá? Vamos lá. Ó, um concurso cobrou isso aqui, ó. Você deve estar de boca aberta. Professor, o se como causal é quando ele equivaler a já que. Né? É quando ele equivaler a já que. Né? Eu digo assim, ó, quer ver um exemplo? Eu vou falar tudo isso em período composto. Tenha calma que a gente vai... Quando eu chegar a período composto, nós vamos voltar tudo isso novamente. Tá? Você vai falar, quando eu falo assim, ó, eu digo assim, por que você me mandou para a missão se sabia que eu não tinha condições? Tá? Estrutura interrogativa. Por que você me mandou para a missão se sabia que eu não tinha condições? A ideia é, por que você me mandou para a missão já que você sabia que eu não tinha condições? Isso é um se causal, não tem nada de se condicional. Entendeu? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso, mas lá no seu tempo certo. Vamos lá, continua. 2. Vamos lá, número 2. Nós temos agora as concessivas. Perigosíssimas. Perigosíssimas. Ó, exprimem ação contrária, oposta à ideia principal. Então vamos lá. Ó, aqui, ó, o que, embora. Ó, cuidado com esse carinha daqui, ó. Cuidado com esse animal aqui. Tá? Perigoso, tá? Cuidado com esse animalzinho aqui, ó. Concurso adora, posto que. Ok? Cuidado com essa figurinha daqui, ó, em que pese, concurso adora, tá? Então, estão aí as concessivas. Continua. Conformativa, não fazem mal a ninguém. E, ó, são conjunções que subordinam ideias em que se exprime conformidade. Só explicando, se você quiser colocar aí para você o que é conformidade. Né? Algumas pessoas me escrevem, professor, o que é isso, conformidade? É estar de acordo com. Estar de acordo com. Um exemplo bem prático. Bem prático. Você fala assim, fizemos o projeto como nos orientava o manual. Ó, nós fizemos o projeto conforme, de acordo com. Isso é conformativo, ok? Vem para cá. Ah, sim, peraí, eu nem aqui, ó. Como, conforme, consoante, segundo. 4. Consecutivas, perigosas, viu? Perigosas, ó. Exprimem efeito, consequência, resultado. Tá? Olha elas aí. Dê uma olhada? Muito cuidado com esse animal aqui, ó. Essa daqui é muito cobrada, nós vamos falar sobre ela lá. Tá? É um que precedido de tão, tal, tanto tamanho. Mas lá, em período composto, a gente vai falar sobre isso aqui. Não vou antecipar, tá?
Quero só que você conheça. Condicionais, claro, vão expressar o quê? Condição, hipótese, probabilidade. Estão aí as meninas. Se, caso, contanto que, sem que, a não ser, etc, etc. Só uma colocaçãozinha rápida, aqui na fechadinha. Aqui, ó, presta atenção. Eu vejo muita gente falando assim, se caso ele... Não, 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 não. Se caso, não. Ou é se, ou é caso. Eu vou falar sobre isso de novo. Mas, por favor, se caso ele venha... Não, não, você está confundindo. Não é se caso ele venha. Se acaso. Porque aí a ideia é se porventura. A ideia que eu tenho é se talvez... Mas não fale se caso, porque aí você colocou duas conjunções. Ou é se ou é caso. As duas juntas, nem pensar. Ok? Volta para cá. Né? Vamos lá. Comparativas, tá? São conjunções que estabelecem uma relação de quê? A ideia está dizendo comparação, analogia com a ideia principal. Ó, estão aí as meninas. Muito cuidado com, óbvio, com esta e muito cuidado com esta daqui, tá? O feito, ok? Vamos falar muito sobre elas ainda. Finais, ideia de finalidade, tá? Tá aí, não tem muita graça, não fazem mal a ninguém. Que, né, igual a para quê, porque, para quê, a fim de quê, etc e tal, tá? Daqui a pouco eu quero falar um negocinho para vocês sobre essas conjunções aqui. Proporcionais, tá? Proporcionais indicam proporcionalidade. Eu vou explicar. Olha para cá para mim. Aqui comigo em cima. Ó, proporcionalidade é uma coisa que, preste atenção, se você que está me vendo agora, você for da área de exatas, você vai ter dificuldade para entender isso aqui. Né? Se você está estudando muito raciocínio lógico, você gosta de matemática, você é formado em engenharia, nessas ciências mais exatas você tem dificuldade. Mas para a parte de humanas, de língua portuguesa, proporcionalidade é algo que acontece simultaneamente, são ações simultâneas. Né? Ou seja, à medida que isso acontece. Ou à medida que isso assim, isso não acontece. Ou, quanto mais isso aqui. Ou, quanto mais isso, menos isso aqui. Ou, quanto menos isso, mais aqui. Ou, quanto menos aqui, menos aqui. Isso é proporcionalidade. Ações que se desenvolvem simultaneamente. Para a língua portuguesa é assim, entendeu? Uma vez eu fui explicar isso numa sala de auditoria fiscal, em que as pessoas, muitos dos alunos eram da área de exatas. Olha, foi uma confusão para eles entenderem. Mas, professor Rodrigo, isso não pode, porque não sei o quê, porque na matemática, eu disse, sim, lá na matemática é assim, aqui é assado. É dessa forma, tá? Volta para cá. Então, ó, sim, deixe-me chamar a atenção de uma coisa para vocês. Tá? Vou chamar a atenção porque a gente vai ver lá na frente. Olha para essas duas figuras aqui. Olhem para essas duas figurinhas que eu tô colocando aqui numa caixinha de texto vermelho. Estão vendo? As duas. Vocês estão vendo que as duas estão com acento grave aqui, ó. Ó. Vocês estão vendo? As duas. Pronto. Estas, na câmerazinha aqui, ó, comigo, bem pertinho de você. Ó. Estas são as únicas duas locuções conjuntivas que recebem acento grave. Entenderam? Você vai perceber que nenhuma outra locução conjuntiva recebe acento grave. Percebeu? Você pergunta, por que só essas duas recebem, Rodrigo? Porque o núcleo delas é feminino. Porque é um núcleo feminino. Você percebe, só um detalhe, você viu que eu falei há poucos instantes, só quero falar poucos instantes. Na aula passada, quando nós falávamos sobre locuções adverbiais, lembram que eu disse a vocês, ó, prestem atenção, que as locuções adverbiais de núcleo feminino recebem acento grave. Lembram disso? Por quê? Porque nós vamos ver isso. Isso é uma regra que está onde? Lá em crase. Quando você chegar à crase, você vai ver isso, eu falando sobre isso de novo. Eu não vou nem falar. Vou explicar outra coisa lá em crase. Porque você já vai saber. Aí você acabou de ver comigo, vê? As locuções adverbiais de núcleo feminino recebem acento grave. As locuções conjuntivas de núcleo feminino recebem acento grave. Só são duas. Quais são elas? À medida que, à proporção que. Só falta uma agora. As locuções prepositivas que nós vamos ver daqui a pouco.
todas as locuções prepositivas de núcleo feminino recebem acento grave. Aí o que aconteceu? Você acabou de resolver um caso na sua cabeça de emprego obrigatório do acento grave. Quando é que eu vou ver isso? Lá em crase, quando nós formos estudar crase. Mas você já resolveu. Aí você vai dizer, tio Rodrigo, tô ligado, tô ligada. Está vendo como a gramática está toda interligada? E quando a gente passa a compreender isso, passa a entender essa ligação, resolve tudo. Entendeu a lógica? Volta para cá. Vamos lá. 9. As temporais, então aí indicam tempo, né? Indicam o tempo, deixa-me só pegar aqui o meu marca-texto, aqui o tempo da realização, tá? Ó, enquanto, desde que, logo que, assim que. Presta atenção nesse cara aqui, ó. Ó, mal. Porque você deve estar dizendo, caramba, Rodrigo, mal como conjunção é. Aí você olha para a minha cara e fala assim, mas professor, eu sempre aprendi que mal com L é equivalente a bem. Sim, isso aí é quando o mal é advérbio. Quando o mal é advérbio, aí você escreve ele com L, você o escreve com L, tá? Você o escreve com L e equivale ao oposto bem. Mas este mal aqui é conjunção temporal. Você diz, professor, me dê um exemplo, dou. Eu digo assim, mal ele chegou, todos aplaudiram. Qual é a ideia? Assim que, logo que ele chegou, não tem nada a ver com bem. Tem nada a ver com bem. Então, cuidado, eu estou chamando sua atenção, porque isso sempre é um objeto de pergunta de concurso público, tá? E olha para cá. Terminamos. Integrantes são as conjunções que introduzem orações substantivas. Isto é, as orações que exercem função, exercem para a oração principal uma das seguintes funções. Lembra que a gente viu sobre isso aqui quando eu comecei a estudar sobre substantivo com vocês? Pois é, só são essas duas aqui. Agora vejam, eu queria chamar a sua atenção. Para facilitar um pouco a vida de vocês. Presta atenção. Qual é? Eu vou para a câmera fechada que eu quero falar pertinho de você. Vamos lá. Qual é a grande conjunção da nossa língua portuguesa? Ou melhor, né? Quem é a grande conjunção da nossa língua portuguesa? É o quê? É o quê? É por isso que você viu aqui comigo, quando eu fui passando os exemplos, você viu muitos exemplos, né, de locuções conjuntivas terminadas em quê? Em quê? Sei que lá que, à medida que, a fim de que, para que, ainda bem que, se bem que. Entendeu? Contanto que, a não ser que. Então, decorem isso. Uma forma fácil e prática de você identificar uma locução conjuntiva é justamente essa finalização. Nananana, que. Tananana, que. Por quê? Porque o que é a grande conjunção? Só que em muitos casos ele se junta a outros vocábulos para formar a locução. O que é a locução? É esse conjuntinho de vocábulos que vai funcionar como uma conjunção, como um elemento de ligação entre orações. Tudo bem? Gravou isso na sua cabeça? Boa? Então, qual é a lição das conjunções? Conjunções podem ser coordenativas, subordinativas. As coordenativas, quais são elas? A, aditivas, alternativas, aditivas, adversativas, alternativas. Depois CE, conclusivas e explicativas. Depois nós temos as subordinativas. Quantas são? 10. Eu quero que você decore quantas? 9. 6C, TFP. 6 com a letra C, TFP. Aí eu vou ter causal, consecutiva, condicional, comparativa, conformativa, concessiva. Fechei C. As 6 com a letra C. Agora eu venho temporal proporcional, aliás, temporal, como eu disse, TFP, temporal final proporcional para ficar aí na nossa listinha. E uma última que são as integrantes. Combinado isso aqui? Queridos, só uma curiosidade. Sabe o que foi que faltou aqui? Para a gente fechar 90% de sintaxe do período composto? Sabe o que é que faltou aqui?
Faltaram, aliás, não foi, sabe quem, aliás, né, quem foi que faltou? Faltaram os pronomes relativos. Acabou. Por quê, professor? Porque se eu colocar na minha lista aqui, mas pronome relativo a gente viu onde? Lá em pronome. Os pronomes relativos, eles também vão funcionar como elementos de conexão. Para quem? Para as orações subordinadas, o quê? Adjetivas. Lembra disso? Aí eu fecho quase todo o assunto de sintaxe do período composto. Começa a entender essas coisas. Eu tenho certeza absoluta de que você vai melhorar muito. Porque quando eu chegar à área de sintaxe, que hoje a gente começa, você vai dizer, caramba, professor, como eu estou entendendo a língua portuguesa. Tá bom? Volta para cá. Pronto. Ó. Sim. Tem uma nomenclatura que eu queria que você... Como é que se diz? Há uma nomenclatura que eu queria que você conhecesse. Aqui é só a título de conhecimento, viu, queridos? Não tem nada aqui para você ficar preocupado. É só para você conhecer. Eu trouxe isso só por conta deste nome aqui, ó. Só por conta disso aqui, tá? Você vai dizer assim, por quê, professor? Porque em algumas provas, os concursos colocam isso. A construção correlata. Aí o menino fala, o que é isso? Calma, não precisa ter medo. Tá? Não precisa ter medo. Ou então, a conjunção correlata. Aí o cara, não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Olha para cá. O que é uma conjunção correlata? São aquelas que se encontram bipartidas entre uma oração e outra. Veja, presta bem atenção. Rapidamente, vou voltar para cá. Se eu estiver num período coordenado, você vai ter assim, oração assindética, vamos colocar aqui mais oração sindética, tá? Se eu tiver num período subordinado, eu vou ter mais ou menos isso aqui. Oração principal mais oração subordinada. Gente, eu estou sendo bem básico aqui, tá? Bem básico. Porque aqui pode, por exemplo, no período subordinado, eu posso ter inversões, então, isso é só para você entender. O que é ou quando é que acontece uma conjunção correlata? Veja, eu vou passar uma linha aqui no meio, tá? É quando uma parte da conjunção fica deste lado, eu vou chamar aqui de primeira parte, tá? E a outra parte da conjunção fica aqui. Eu vou chamar de segunda parte. Por exemplo, aqui, ó, algumas conjunções correlatas. Não só, mas também. Se eu tiver num período coordenado, que é aqui, o não só vai ficar aqui, ó. Eu vou dizer, o governo não só, aí vem aqui na frente, vírgula, mas também, tá? Vamos voltar para cá, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Essas são algumas que eu estou colocando para vocês. Tá? Essas são algumas. Tá? Todas aqui do processo aditivo. Tá? Então, o que vai acontecer, professor? O que é construção correlata? É isso aqui. É quando a conjunção ela tem uma parte num canto e outra parte em outro. Por exemplo, as consecutivas. Vem cá. Por exemplo, eu digo, ele tanto fez isso que... tá vendo? Ele tanto fez não sei o quê, aí, que está no outro pedaço. Por que eu estou chamando isso? Porque isso aqui é uma espécie de paralelismo, tá? Vem para cá, ó. Isto aqui é o que nós chamamos de quase que eu engulo aqui um pedaço. Paralelismo da conjunção. O que é uma construção paralela? É a roupa que eu dou para uma, eu dou para outra. Entenderam? Ou seja, ele está ligado, uma está ligada à outra, uma está amarrada à outra. Tudo bem? Só questão de nome. Se acontecer de alguma prova, alguma coisa questionar, construção correlata, né? A correlação existente entre os segmentos. Aí você, lá dentro faz, correlação. Tem um pedaço que está aqui, um pedaço que está aqui, eles estão ligados por um nexo de conjunção, por alguma relação que os torna muito assemelhados. Combinado?
Fechou? Muito bem. Ó, terminamos. Conjunção. Vamos ver o que é, professor? Preposição, para a gente começar a sintaxe. Aí aqui é rapidinho, eu não vou demorar, eu estou no limite do meu bloco, vamos terminar essa primeira parte, vamos para a parte 2 da nossa aula e a gente continua a preposição e eu dou uma olhadinha, a gente já começa na parte sintática, tá bom? Sai daí não, clique de mouse, eu volto já já.